Amém, querido. Graça e a paz para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 11. Nós vamos estar prosseguindo o nosso estudo, né? Em João, capítulo 11. E nós vamos estar tratando esse tema principal, que fala acerca de Jesus, a ressurreição e a vida, né? Nós falamos que este texto é o último, né? O sétimo milagre que o Senhor opera e é o maior de todos os milagres, né, públicos operados por Jesus. E a gente vai ver realmente tudo isso sendo ministrado, registrado no Evangelho de João. De fato, foi realizado esse milagre na última semana, antes de Jesus ser preso e morto na cruz, né? E obviamente que dentro de tudo isso que nós já falamos acerca dos milagres de Jesus, o propósito, né, acima de tudo, acerca dos milagres, era mostrar algo muito maior, não apenas o milagre em si, mas, obviamente, através desse milagre, mostrar algo muito superior, transcendental, algo mais importante que está ligado à questão espiritual e justamente voltado a esse propósito maior que nós lemos, né, no último capítulo de João, no capítulo 20 de João, o versículo 30 e 31, que os sinais eles servem justamente para que as pessoas creiam que Jesus Cristo, ele de fato, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, né, predito no Velho Testamento, ele é aquele que realmente pode salvar o homem, né, aquilo que a irmã Nelly estava falando, um dos objetivos, né, principais nossos nessa vida é justamente isso, é ser instrumento de Deus para levar as pessoas realmente a ter um encontro com Cristo. E o propósito desse sinal é exatamente isso, mostrar de fato quem Jesus é, mostrar o seu poder, mostrar que realmente através dele as pessoas realmente podem ter vida. Por isso que você vai ver que todos os milagres que Jesus vai operando, eles têm uma finalidade bem didática, né? Você vai ver, Jesus não vai curar um cego de nascença, mas não é por acaso a cura. Você vai ver que a cura do cego nascer é para mostrar que ele é a luz, né, do mundo. Você vai ver que ele vai manifestar milagres no sentido de multiplicação de pães, né, de peixe, mas é para mostrar que ele é o Deus, né, provedor. Você vai ver que Jesus vai operar esse milagre da ressurreição para mostrar que ele realmente ele é a ressurreição e ele é a vida. Então, por trás de todos os sinais, milagres que Jesus vai operando, ele tem essa finalidade didática, mostrar de fato quem de fato Jesus é e levar as pessoas a crerem nesse Jesus, crerem realmente na pessoa dele, levar as pessoas a terem um encontro com o Senhor e ver o poder que realmente que Jesus tem. Afinal de contas, Jesus, ele é Deus, né? E aí nós dividimos esse texto do capítulo 11 em 6 partes, né? A primeira parte nós já fizemos o estudo, que vai do versículo 1 até o versículo de número 6, falando acerca dessa amizade, né, que Jesus tinha aí com essa família de Betânia, né, no caso aí Lázaro, Marta e Maria, e nós pontuamos algumas questões importantes que ao lermos esse texto do versículo 1 ao 6 foi realmente sendo destacado, né, na leitura, né? A primeira é mostrar claramente que independente da nossa amizade, né, com Cristo, né, desse amor que nós temos com Ele, isso não nos isenta, né, de problema, não nos isenta, né, de dificuldade, não nos isenta de enfermidades e coisas parecidas, né? Muitas vezes nós temos aquela percepção, né, de que quando você agora está em Cristo não tem mais problema nenhum, né? Você não tem mais adversidade, você já não tem mais enfermidade ou coisas parecidas, como em muitas igrejas que seguem assim, a teologia da prosperidade, ministra, vem para cá e acabou teus problemas. E na verdade, mesmo estando em Cristo, isso não é sinal de que você não vai ter problema, né? Pelo contrário, né? A Bíblia mostra claramente que ter problema, isso faz parte da nossa caminhada cristã, sofrimento faz parte da nossa caminhada cristã, e Jesus sempre ele é a referência, né? Ele deixa bem claro, ele é a referência maior, ele é o exemplo a ser seguido, e assim como Cristo sofreu, Paulo mesmo fala, nós também vamos sofrer, né? Então, sofrimento ele faz parte, né? Então a gente vê que nessa, independente da amizade que Jesus tinha com Marta, Maria e Lázaro, afinal de contas é o texto, depois a gente vai estudar isso, né? Vai ser a primeira vez que você vai ver Jesus chorando por alguém, e o texto é enfático, né?
que fala que Jesus chorou por causa da morte de Lázaro, e as pessoas, ao verem o Senhor chorando, né, a declarar, né, nossa, esse amava de fato ele. Então a gente vê assim que foi a primeira vez que Jesus faz algo dessa natureza, publicamente as pessoas veem e realmente percebem o grande amor que Jesus tem. Mas veja que, independente disso, nós vemos que uma enfermidade grave acomete ele. Nós vemos que, de fato, a gente pode afirmar, então, de fato, por causa disso, que crises são inevitáveis, que as crises elas podem aumentar, porque começa com uma enfermidade, a enfermidade vai aumentando a ponto de levar automaticamente, né, a família passar, né, por uma crise grande, por um problema grande, que no caso seria a morte de Lázaro. E a gente vê então que essas crises elas produzem o quê? Angústia no nosso coração, até porque na nossa cabeça a gente sempre tem aquele pensamento, né? Se Deus ele nos ama, né? Por que ele permite certas coisas acontecer? Se Deus nos ama, por que ele nos livra de problemas? Se Deus nos ama, né? Por que ele não intervém? Se Deus nos ama, enfim, a gente tem tanto questionamento acerca, né? Porque a gente não consegue conciliar amor de Deus com sofrimento. Então a gente fica nessa crise, né? A gente vê que falamos acerca desse pedido urgente, né? E aí a gente vê que a Marta, a Maria pede, né? Manda um servo ir até Jesus para alertá-lo acerca daquilo que está acontecendo com Lázaro, né? Deixando claro que ele estava com uma enfermidade. E obviamente que ela faz um pedido e a base do pedido, como nós já estudamos, né? Ela estava literalmente voltada acerca do amor que Jesus tem por nós. Não do amor que nós temos por ele, mas do amor que Jesus tem por nós. E nós falamos, né, que quando você ama alguém, você tem pressa, urgência, né, de ver o bem-estar da pessoa amada. E automaticamente esse pedido ele tinha essa finalidade. Na cabeça de Marta e Maria, qual era o pensamento delas? Bom, Jesus, quando ouvir falar que Lázaro está com um problema, está com enfermidade, ele vai vir rapidamente. Urgentemente ele virá ao encontro de Lázaro, mas isso não acontece, né? O que acontece é que esse mensageiro, até chegar a Jesus, porque era mais ou menos 32 quilômetros de distância, que ele estava aí de Betânia até onde Jesus estava, né? E segundo os historiadores, demorava o quê? Cerca de mais ou menos um dia para você chegar. Então, quando o mensageiro chega, já é um dia. A Bíblia fala que Jesus fica mais 2, então já passou 3. E aí, a partir do segundo dia, Jesus volta. Então, quando ele chega, já era o 4º dia. E, para surpresa, né, a gente percebe claramente que quando Jesus já chega, na verdade, quando ele já recebe a notícia, Lázaro já está morto, né? Porque quando ele chega lá, a própria Marta fala, não, ele já fez, já é de 4 dias. Isso quer dizer, então, que no dia que ela mandou o mensageiro, Lázaro faleceu. E aí Jesus, então, manda aquela mensagem, aquela resposta misteriosa, né? Manda avisar lá para Marta e Maria que essa enfermidade não é para a morte. Mas como assim, né? Já o mensageiro chegando, ele já tinha morrido naquele dia. Quando a mensagem chega para Marta e Maria, ele já estava morto, já era o 2º dia já. Né? Porque o mensageiro foi um dia para ministrar a mensagem, quando ele volta com a resposta, já passou mais um dia, são 2. E ele já estava morto. E aí imagina a confusão na cabeça, mas como assim, né? Jesus falou que essa enfermidade não é para a morte, mas ele morreu. Né? Então, como é que é isso? Né? Como é que ela vai lidar com essa situação, né? Com essa mensagem? Porque, de fato, é uma mensagem realmente misteriosa nessa resposta de Jesus. Mas Jesus, como nós falamos, né? Todas as vezes que Jesus anunciava acerca de que, quando ele ministrava, olha, essa enfermidade não é para a morte, não é que ele estava falando que Lázaro não morreria, mas ele está afirmando que Lázaro não permaneceria nesse estado de morte. Que Deus ia fazer um milagre lá na frente. Obviamente que eles não têm noção de que isso vai acontecer, mas a ideia é essa, que Jesus vai operar, que Jesus vai ressuscitar Lázaro. Então, quando ele fala que essa enfermidade não é para a morte, é que ele não permaneceria nesse estado de morte, mas que o Senhor operaria. Então, ele manda essa resposta misteriosa. Isso eles vão entender lá na frente. Lá na frente eles vão compreender exatamente essa expressão. E aí vem essa ação, como conciliar, né, de fato esse amor, né, de Jesus com o nosso sofrimento, né? Por que Jesus, né, que amava tanto essa família, deixou que Lázaro viesse mesmo assim a morrer, a ficar enfermo, a passar por todo o sofrimento? Por que Jesus, que
que amava Lázaro, permitiu, né, que ele ficasse doente? Por que permitiu que ele morresse? Por que ele permitiu que as irmãs sofressem? São tudo questionamentos que nós fazemos acerca desse grande mistério realmente entre o amor de Deus e o sofrimento, né? Mas saiba que nós precisamos entender, né, que Deus ele tem propósito que às vezes nós não conseguimos entender a princípio, mas que com o decorrer do tempo nós vamos conseguir entender, né? E obviamente que essa família compreendeu lá na frente o porquê que Jesus esperou tanto tempo, o porquê que Jesus não foi, porque nós sabemos que Jesus ele tinha poder, já que não dá para ele ir imediatamente, ele podia mandar uma palavra e curar, assim como curou o servo do centurião. Não foi assim? Certo? O centurião chega lá, o centurião fala acerca do seu servo que está enfermo, e Jesus, ele realmente ele manda uma palavra, fala, teu servo está curado, e naquela mesma hora ele foi curado. Então Jesus tinha esse poder para fazer, mas a gente estudou, deixou claro que Jesus, ele realmente ele passa esse tempo todo, porque ele queria operar realmente esse milagre, mostrar realmente assim, através desse milagre, mostrar algo glorioso, grandioso, acerca dele mesmo. E aí nós falamos, né, que essa demora, ela tinha um propósito. E essa demora de Jesus, obviamente, leva realmente a Marta, a Maria, as pessoas que estão ali em volta, a ver um grande milagre que ele vai operar, algo que até aquele momento nunca havia acontecido. Inclusive, como nós falamos, né? Por que Jesus demora? Por que Jesus só cura no quarto dia? Justamente porque havia essa crença rabínica que uma pessoa piedosa até o terceiro dia poderia, de fato, ressuscitar alguém que estava morto. Mas a partir do quarto, só Deus pode operar. Só Deus poderia operar esse milagre. E é o que Jesus faz, né? Baseado em cima dessa tradição rabínica, e já também para botar, né, um ponto final nessa história, porque obviamente os rabinos, a maioria desses líderes religiosos não acreditavam em Jesus, né? Não acreditavam acerca daquilo que Jesus afirmava ser, de que realmente ele é o pão vivo que desceu do céu, que o pai dele é esse Deus que eles tanto exaltam no povo judeu, que ele de fato é o filho de Deus, que ele foi enviado pelo pai. Eles não acreditavam em nada disso, mas através desse último milagre eles tiveram que engolir a seco, porque eles mesmo criaram, né, uma doutrina acerca das coisas que Deus faz, e aí não tinha como negar, porque Jesus realmente operou no quarto. E a gente vê, né, que toda a situação em si, humanamente falando, parece uma coisa absurda alguém conseguir fazer algo assim, mas é para mostrar que na esfera que envolve a pessoa de Deus, Deus trabalha na esfera do impossível, né? Não na esfera do homem, que está limitado, né, aquilo que é possível. Deus não trabalha na esfera do possível. Deus trabalha e transcende isso, a tal ponto que ele pode operar aquilo que ninguém pode operar, que no caso é o impossível. E ele faz isso. E através disso ele mostra que aquela doutrina que os próprios os rabinos colocaram e ensinavam, eles tiveram que engolir a seco aquilo, porque eles não aceitavam Jesus, mas tiveram que aceitar. Aliás, aceitar sim em termos, né, de que Jesus de fato é Deus, porque eles mesmos afirmavam na doutrina deles, a partir do quarto dia só Deus pode ressuscitar alguém, e Jesus ressuscitou no quarto dia. Então, querendo ou não, eles teriam que de alguma forma engolir essa ação feita por Jesus, e por isso Jesus espera até o quarto dia para operar esse grande milagre. E hoje nós vamos partir para a segunda parte, né, desse estudo que nós estamos fazendo na carta de João, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 7 ao 16. E nós vamos ver hoje, então, a coragem de Jesus. E nós vamos perceber que o clima aqui dentro desse contexto aqui, envolvendo esses versículos, lembrando, né, que Jesus, quando estava lá em Jerusalém, né, a situação dele ali era difícil, né, até porque as autoridades, né, judias, né, os próprios judeus radicais, eles estavam se levantando de uma forma assim muito intensa com relação a Cristo, a ponto de querer prendê-lo, a ponto de querer matá-lo, e não é à toa que ele tem que sair de lá, né? Eles sabem que eles queriam realmente fazer isso com ele, e Jesus agora ele vai voltar justamente para aquele local
onde ele estava sofrendo toda aquela situação. E aí a gente vai então procurar entender o porquê dessa coragem de Jesus. Por que ele vai voltar para um lugar onde ele sabe que ali as pessoas estão tentando matá-lo, prendê-lo, né? E a gente vai procurar entender todo esse contexto. Então vamos lá, veja aí no versículo 7 até o versículo de número 16, nós vamos ler do capítulo 11 de João. Fala assim: depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhes os discípulos, mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus, não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhe acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Versículo 16, então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também nós para morrermos com ele. Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua bênção, a tua graça, Pai, sobre as nossas vidas, e pedimos ao Senhor para que o Senhor realmente possa ministrar essa palavra, Pai, ao nosso coração. Que o Senhor realmente nos ensine coisas preciosas e que, acima de tudo, nós possamos colocar em prática todas essas verdades. Por isso, ministra, abençoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá, queridos, então. Fica em cima desse texto de João capítulo 11 e vai lá então para o versículo 7 e 8. Aqui nós vamos então procurar destacar, dentro de todo esse contexto aqui, alguns pontos importantes para a nossa compreensão, para poder entender o porquê que Jesus teve essa coragem de fazer isso e o que essa coragem vai despertar, obviamente, na vida dos seus seguidores, no caso são os seus discípulos, hein? Veja lá, primeira coisa, nós vamos ver aqui uma ameaça real, né? Você vai ver aqui no versículo 7 e 8, vamos ler, ó, fala assim, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judeia. Lembrando que era de lá que eu estou falando, que ele já estava sofrendo, né, oposição dos judeus radicais, as pessoas estavam querendo prendê-lo, as pessoas estavam querendo matá-lo, né, e o Senhor se retira de lá, mas agora Jesus está falando, vamos voltar, né? Aí vem aquela pergunta, né? Se você se colocássemos no lugar de Jesus, você voltaria para o lugar onde você sabe, né, ou tem conhecimento de que lá é um lugar perigoso para você, que as pessoas elas estão querendo de alguma forma ou outra prejudicar a sua vida, querem te prender, né, querem te matar, você voltaria para esse lugar? Né? Você ousaria, né, correr esse risco, né, para estar lá? Mas é exatamente isso que Jesus está fazendo. Os discípulos estão alertando Jesus sobre esse perigo ali eminente naquele lugar. Ele sabe que as pessoas estão ali prontas, à espreita, estreita, para poder pegá-lo de alguma forma. Lembrando que Jesus, ele carregava multidões aonde ele passava. E dentro dessas multidões que acompanhavam Jesus, existiam vários tipos de pessoas. Aqueles admiradores pelos feitos de Jesus, os próprios discípulos, mas também dentro desse contexto aí tinha aqueles que só estavam ali esperando uma brecha, alguma coisa que Jesus fizesse para poder pegá-lo. Porque essa era a intenção, né, de muitos que estavam ali. Não é só acompanhar Jesus, alguns eram realmente uma fé genuína, um coração sincero, porque realmente queria estar com Jesus, porque via que realmente ele era um mestre, porque ele ensinava coisas boas, né, porque a prática de vida dele realmente, né, condizia com aquilo que ele falava, mas tinha muitos que estavam ali só esperando a espreita uma oportunidade para poder pegá-lo. Então, os discípulos, eles tinham conhecimento disso, até porque eles estavam ali. Eles sabiam a oposição que estava se levantando, e nós precisamos entender, ele está aqui na última semana.
na última semana que ele vai ser entregue, que ele vai realmente para ser crucificado, né? Então, retornar para esse lugar era algo realmente muito ameaçador nesse sentido, né? Mas ele faz isso. Ele realmente vai voltar para a Judéia, mesmo sabendo que lá havia esse risco, né? Dele realmente ser preso, dele ser morto, né? Mas a gente vê bem claro aqui, né, que independente desse perigo inevitável que Jesus estava correndo, a gente vê que ele está disposto a enfrentar e voltar para a Judéia, né? E isso aqui é muito importante nós entendermos, né? Veja só, eu queria que você abrisse um exemplo também parecido com isso, é o exemplo de Elias, né? Lá em 1 de Reis, vamos ler aqui, ó, 1 de Reis, capítulo 19. É a mesma situação, né? 1 Reis, capítulo 19. Olha aí que vai falar, a partir do versículo 1. Fala de Elias aí, no monte Horebe, né? E a gente vai ver aqui algo bem interessante. Você vai ver que depois, lá no capítulo 18, desse 1 de Reis, você vai ver que Elias, ele faz aquela prova, né? Com os profetas de Baal, para mostrar quem que de fato é o verdadeiro Deus. E aí ele monta um altar, e aí ele realmente fala, né, literalmente lá para aqueles profetas de Baal, para fazer prova, né, diante do Deus dele, diante do Deus que ele servia. E ele fez isso diante do povo, para que o povo pudesse perceber quem de fato é o Deus verdadeiro. E aí ele faz então aquela prova, falando assim, olha, vamos preparar um altar, vocês colocam aí o cordeiro para sacrifício, só que é o seguinte, não é para botar fogo não. Nós vamos orar, vocês oram pelo seu Deus, eu vou orar para o meu Deus. Aquele que enviar fogo, esse é o Deus verdadeiro. E o povo concordou. Olha isso aí, legal. E aí a gente vê então que Elias faz isso, os profetas de Baal preparam o altar, clama, 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 Baal não responde, não ouve. Aí Elias, né, brincando com os profetas de Baal, fala assim, ele deve estar dormindo, deve estar fazendo uma coisa, clama mais alto, né, para ver, de repente ele está fazendo algo, está ocupado com outra coisa. E eles começam a clamar, eles começam a realmente assim, como é que se fala, né, se martirizar, eu esqueci a palavra agora, quando você começa a você mesmo aplicar violência sobre você mesmo, né? Fugiu a palavra agora, né? Mas eles começam ali a bater neles mesmos, achando que através daquelas ações Baal vai ouvir eles, mas não ouve. Né? Simplesmente não tem resposta nenhuma. Depois, então, Elias vai preparar. E quando ele prepara o altar, ele para piorar mais a situação, ele pega a água e joga em todo o sacrifício, joga água em redor, né, do altar que ele havia preparado, colocado ali o sacrifício, o cordeiro, e clama ao Senhor para que mande fogo do céu. E a gente sabe que fogo e água não se combinam, né? Se você molhar alguma coisa, dificilmente aquilo que você molhou vai pegar fogo. Mas o que Deus faz? Faz aquilo pegar fogo totalmente, né? Não sobra água nenhuma, nem o que estava ali em volta do altar, e ali o povo entende que realmente o Deus de Elias realmente é o Deus verdadeiro. E aí então o que Elias faz? Manda então ir atrás do profeta de Baal e desbaratar todos eles morrem. Por causa disso, a gente sabe então que a rainha Jezabel, ao ouvir que todos os profetas de Baal haviam sido mortos, ele fala assim, da mesma forma como você fez isso com o profeta de Baal, agora eu vou fazer isso com você também. E aí o que ele faz? Ele foge, ele fica com medo. Né? E aí por 2 vezes no texto do capítulo 19, lá no versículo 9 e no versículo 13, olha o que vai acontecer, depois que ele está lá fugindo, fala assim, ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que vê a palavra do Senhor e disse, que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? Né? Aí no versículo 13, ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e lhe disse, que faz aqui, Elias? Ou seja, ele tinha fugido daquela situação, não é? E o que Deus está mandando? Está mandando ele voltar. Está mandando ele voltar, justamente para aquele lugar que ele temeu ficar, que no caso ali era justamente próximo
a rainha Jezabel voltando para onde eles estavam. Então, nós percebemos assim claramente que muitas vezes, às vezes nós não vamos entender o porquê que Deus nos manda fazer certas coisas, e às vezes na nossa cabeça nós temos aquela mentalidade, bom, Deus não vai mandar eu fazer uma coisa que vai pôr em risco, de repente, a minha vida, coisa parecida. Mas no contexto bíblico não é assim, não. No contexto bíblico nós vamos perceber claramente que mesmo Jesus voltando, mesmo ele sabendo que aquele lugar, ao retornar, ele poderia sofrer represália, poderia ser preso, poderia ser morto, isso vai de fato acontecer, a gente vê que Jesus, que ele não recua dessa ação. Agora, é óbvio que tudo isso tem, obviamente, um propósito que eu vou falar daqui a pouco, né? Veja só, nesse caso, então, Elias volta para o mesmo lugar. Veja agora os discípulos, lá em Atos 5, no capítulo de número 4, olha só que vai falar, Atos capítulo 4, versículo 23 em diante. Olha aí, irmãos, que vai falar. A igreja está sendo perseguida, a igreja está passando por lutas terríveis, lembrando aqui dentro desse contexto que você professar fé em Jesus, você realmente crê nele, você querer viver uma vida com ele, é você decretar a sua sentença de morte. Basicamente era isso. Viver o cristianismo dentro desse contexto aqui do início da igreja primitiva. Aí o que acontece? A gente vê aqui no versículo de número 23, olha o que os discípulos vão fazer. 23 fala assim, uma vez soltos, procuraram os irmãos e contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciões. Óbvio que os principais sacerdotes e anciões haviam ordenado aos discípulos para que eles que não ficassem mais evangelizando, pregando acerca desse Cristo. Mas eles não fazem isso. Veja, ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Tu, soberano Senhor, que fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra, as autoridades, ajuntaram-se uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade com o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes, Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazer tudo quanto a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então veja, eles não estão pedindo aqui para fugir daquela situação, eles não estão pedindo aqui para ser livre daquele problema, pelo contrário, eles estão pedindo para que Deus dê mais ousadia a eles, porque eles querem ficar lá, naquele lugar onde eles estão correndo risco de vida, e eles preferem ficar lá, para anunciar o quê? A palavra de Deus. Humanamente falando, na lógica humana, isso é uma coisa louca, né? Para que você vai ficar no lugar que você pode sofrer, né, danos, pode ter consequências, você pode ser preso, você pode ser açoitado, você pode ser morto? Não tem sentido, né? No nosso pensamento humano, na justiça humana, a tendência era o quê? Fugir desse lugar. Era você tentar de alguma forma ou outra preservar a sua vida, mas ele não faz isso. Eles ficam lá. Eles pedem mais ousadia a Deus ainda, mais intrepidez ainda para ficar ali. Então veja que a ameaça também para os discípulos era real. É real também, da mesma forma como está sendo aqui para Jesus e da mesma forma como está sendo para Elias. Porque Elias agora também está sofrendo, ele está condenado à morte. Porque Jezabel já deu ordem. Da mesma forma quando você matou os profetas de Baal, você também vai morrer. Então, Elias voltar seria uma ameaça grande para a vida dele, né? Olha no capítulo 5, versículo 40 a 42. Vai falar assim, ó. Olha aí. 40 a 42. Chamando os apóstolos, açoitaram e ordenando que não falasse em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Parece loucura, não é?
que as autoridades falaram? Assim, ó, você não deve mais pregar acerca de Jesus. Fique quieto. Não é mais, porque ele já sofreu as consequências. Fazer isso vai fazer o quê? Eles serem pegos, eles serem açoitados e quem sabe no futuramente serem mortos por causa disso, por estarem pregando a Cristo. Mas o que eles fazem? Eles se alegram por estar sofrendo aquilo. Eles continuam pregando em casa em casa. Eles continuam ensinando acerca de Jesus. Né? Então parece uma coisa louca, né? Mas a ideia é essa. É uma ameaça real. Mas ele não deixa essa ameaça real impedir. Eles têm coragem de prosseguir com o propósito que Deus estabeleceu para a vida deles. Então, essa é a primeira coisa. Volta lá para João. Agora, a segunda. Você vai ver agora uma explicação oportuna que Jesus vai dar aqui, do versículo 9 até o versículo de número 10. Olha aí, João 11, 9 e 10. Vamos ver em que consiste essa explicação aqui, né? 11 fala assim, né? 10 e 11, né? Ah, não, 11, 9 e 10, perdão. Fala assim, respondeu Jesus, não são 12 a horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andas de noite, tropeça, porque nele não há luz. Agora nós vamos entender por que Jesus volta para aquele lugar, por que Elias volta, por que os discípulos continuam pregando, mesmo sabendo que eles poderiam ser presos, serem mortos. Nós vamos entender agora. Sabe qual que é a explicação que Jesus dá acerca desses 2 versículos aqui, irmãos? Jesus está animando os seus discípulos a entenderem que o lugar mais seguro onde nós podemos estar é o quê? No centro da vontade de Deus. Esse é o lugar mais seguro. E por mais que esse lugar mais seguro seja um lugar de afronta, de oposição, é ali que nós devemos estar. É óbvio se isso for o quê? A vontade, se estiver dentro do centro da vontade de Deus. E tudo isso que Jesus está passando, os discípulos passaram, eles passaram, era sendo da vontade de Deus que eles voltassem para aquele lugar, que eles continuassem fazendo o que Deus havia falado? Sim. Por isso Jesus volta. Porque o próprio Senhor Jesus mesmo, ele deixa bem claro que a comida dele era o quê? Satisfazer e cumprir o quê? A vontade o quê? Do seu Pai. Essa era a comida de Jesus. Fazer a vontade do Pai. Cumprir com aquilo que o Pai havia o quê? Determinado. E Deus havia falado para o Senhor que ele realmente precisaria estar naquele lugar. Ele precisaria voltar, né, para Jerusalém. Jerusalém era o palco o local, na verdade, escolhido por Deus para acontecer tudo aquilo que já está predeterminado a acontecer acerca do sofrimento do Cristo. É ali que ia acontecer, né, todas as coisas. É ali que Jesus ia ser preso. É ali que ele seria açoitado, afrontado. É ali que ele seria levado para uma cruz. Então já estava dentro do plano divino isso acontecer. Então perceba que Jesus não foge dessa vontade de Deus. Ele não foge daquilo que Deus estabeleceu. Por isso, irmãos, que lá em Filipenses 2, olha que vai falar aqui, ó. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a 11. Olha só o que vai falar. 2 de 5 a 11 fala assim: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante de homens e reconhecendo em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que Jesus, ele vem para cumprir o quê? A vontade do Pai. Aí a pergunta é, cumprir a vontade do Pai é a mesma coisa dizer que você está no centro da vontade dele. É exatamente isso. Por isso que lá em Mateus 3,17, olha lá Mateus 3,17, olha o que Deus vai falar, irmãos, acerca de Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 17 vai falar assim:
E eis uma voz do céu quando Jesus foi batizado, que dizia: este é o quê? Meu filho amado em que me comprasse, em quem me alegro. Por que é o filho amado de Deus? Por que Deus se compraz e se alegra nele? Porque ele é o filho obediente. É um filho que cumpre com aquilo que Deus quer. É o filho que paga o preço para realmente satisfazer o que é a vontade de Deus. Ele faz isso. E é interessante que dentro desse contexto também você vai ver que o apóstolo Paulo, olha aí que vai falar aí, ó, lá em Atos 20 e 24, é por isso que Paulo vai falar isso aqui, ó. Atos 20 e 24. Olha o que Paulo vai falar aqui. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus, para o quê? Testemunhar o evangelho da graça de Deus. Por que Paulo não considera a vida dele preciosa para ele mesmo? Porque ele sabe que a partir do momento que ele começa a viver essa vida para Cristo, é por isso que ele fala que para ele, o morrer é o quê? É lucro. E o viver é o quê? É Cristo. E ele entendia porque viver a vida em Cristo levaria ele o quê? A sofrimento, a padecer, poder levar até a morte. E isso acontece mesmo, que ele vai morrer. É isso que acontece. E Paulo, então, ele tem essa consciência. A vida dele não é preciosa mais para ele mesmo. Que o propósito dele é o quê? É cumprir e satisfazer o quê? A vontade desse Deus. E para cumprir aquilo que Deus quer, ele precisava o quê? Anunciar, testemunhar acerca de Cristo. Mas nós sabemos que no contexto dele, fazer isso levaria a quê? Ele à morte. Literalmente. Por isso que a vida não é mais preciosa. Por isso que o viver é Cristo, morrer é lucro. Pela causa de Cristo. E ele mesmo fala, né, que ele realmente ele experimentou esse bom perfume de Cristo. Ele experimentou os sofrimentos em Cristo. Ele sabe o que é sofrer pela causa de Cristo mais do que ninguém. Ele sabe o que é padecer. Então nós vemos claramente que Paulo tinha consciência de que estar no centro da vontade de Deus, fazer o que Deus quer, levaria ele à morte. Por isso que tem lá o profeta Ágabo, pega uma cinta, amarra e fala assim: o dono dessa cinta, assim vão fazer com ele. E isso ele fez com o apóstolo Paulo, para mostrar o sofrimento que ele teria pela causa de Cristo. E assim ele vai, irmãos. Assim ele realmente padece, assim ele realmente sofre. Olha agora Atos 5. Veja aí a posição dos discípulos. Isso aqui é muito importante. Atos, capítulo de número 5, ele vai falar aqui, ó, versículo 27 a 29. Fala assim: trouxeram-nos, apresentaram ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes em Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que o quê? Aos homens. E eles sabiam que se eles prosseguissem pregando a esse Cristo Nazareno, eles iam sofrer consequências. E o próprio apóstolo Paulo também, quando a gente leu esse texto aí de Atos 20 e 24, nós sabemos, você sabe como foi a conversão de Paulo. Antes da conversão, ele era o quê? Um perseguidor implacável dos cristãos. Ele consentia com a morte de crente. Ele tirava os crentes das casas, das sinagogas, pegava a carta das autoridades religiosas para fazer isso. Ele estava lá quando Pedro foi apedrejado até a morte, segurando a roupa daqueles que estavam apedrejando. Então Paulo, ele passou de perseguido a perseguidor, né? Aliás, de perseguidor a perseguido. Ele entendeu, ele sabia o que era seguir esse caminho. Então a gente vê que, por que as pessoas elas sofrem, estão dispostas a realmente assim, a pagar o preço por uma ameaça real? Justamente porque elas estão dispostas a cumprir a vontade de Deus e permanecer no centro da vontade de Deus. É por isso que para nós, se de repente alguém manda a gente fazer algo assim que pode vir, talvez até vir prejudicar a nossa vida, a primeira coisa que vem na cabeça de muitos é: isso aí é do diabo. É o diabo que está lançando essa seta aí para você sofrer, coisa parecida. Mas nem todo sofrimento, né, é o diabo. Nem todo sofrimento, né, é o diabo que está promovendo. E aqui a gente vê claramente que dentro desses textos,
Por mais que isso viesse trazer represárias, sofrimento, angústia, até morte, a gente vê que tudo está dentro do propósito e está dentro do centro da vontade de Deus. E é por isso que eles cumprem com tudo isso, né? Aí você vê, a terceira coisa que a gente vai ver dentro desse texto, uma informação importante. Veja só aí, do versículo 11 ao 15, né? Volta lá para João, capítulo 11, do versículo 11 ao 15. Olha o que vai falar aqui. Isto dizia, depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu. Presta bem atenção que Jesus vai fazer aqui. Mas vou para despertá-lo. Percebe agora que a partir do versículo 12, os discípulos vão ter uma compreensão de que Jesus está falando que Lázaro está adormecendo, estão pensando que Lázaro está dormindo. Dormindo mesmo, literalmente dormindo. Adormeceu. Mas não era isso que Jesus estava falando, né? Então veja, ele fala assim no 12, disseram, pois, discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E aí o 15, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Olha só aqui, essa informação aqui importante, né? Que é muito importante a gente entender. Você vai ver aqui que os discípulos, né? Que eles, a compreensão que eles tiveram acerca do que Jesus está falando, era totalmente assim, errada, né? Dentro da perspectiva que o Senhor estava querendo realmente fazer eles entenderem. Então, eles estão pensando aqui que Lázaro está adormecido, mas o que Jesus está falando quando fala que Lázaro dorme, é que na Bíblia, quando se usa essa expressão dormir, ela também está se referindo à morte, né? E é por isso que a gente precisa entender isso. Biblicamente, quando uma pessoa morre, né, você vai ver que a Bíblia muitas vezes fala acerca da morte como se fosse um sono. A pessoa está o quê? Dormindo. Né? Nesse sentido, ela adormeceu. Então, vamos ver isso, ó. Quer ver só? Vamos ver aqui, ó, o que vai falar aqui com relação a essa questão. Vamos lá em Mateus, nós vamos ler primeiro. Mateus 27, 52. Vamos estar lendo. Só para que a gente possa entender essa distinção entre adormecer, né, que está se referindo à questão da morte, né? Lá em Mateus 27, 52, olha só o que vai falar aqui, para a gente poder entender, né? 27, 52. Fala assim, e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade, esse aqui, 52, né? Aliás, abriram os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam, ressuscitaram. Então percebe que esse dormir aqui está se referindo ao quê? À morte, né? Que ele adormeceu, está dormindo. É o que Jesus está querendo falar para o discípulo. Vamos despertar lá porque ele está dormindo. Mas na verdade Jesus está falando que ele está morto, essa é a ideia, né? Lá em Atos 7,60, veja, vai falar também, usar essa expressão, dormir, adormecer como morte, né? Atos 7,60 fala assim, veja aí. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhe impute esses pecados. Com essas palavras, adormeceu. Está falando acerca aí da morte de Estevão, né? Então, esse adormeceu aqui não quer dizer que está dormindo, é que ele morreu. Essa é a ideia. Então, morreu. Então, frequentemente, essa expressão aqui, quando se trata da morte dos crentes, está relacionada ao quê? Que dormiu. Agora, por que fala acerca de dormir, irmãos? Porque dentro da perspectiva bíblica, um crente quando morre, né, no caso, deixa esse corpo físico, na verdade ele está dormindo mesmo. Por quê? Porque a Bíblia fala claramente que existe uma promessa de Cristo de que nós vamos ter o quê? Um corpo de novo. Você não morreu? O que é a morte física? É você deixar esse corpo físico e a alma e o espírito ser separados. Não é isso? Então, morreu aqui nesse sentido, é isso. Mas a Bíblia está falando com relação ao futuro de que um dia esse corpo que deixou de existir, ele vai voltar a existir.
mas agora numa natureza incorruptível. Quer ver só? Vamos ver lá, ó, 2 Coríntios 1, 15. Olha aí, 2 Coríntios 15. Veja aí, 2 Coríntios, capítulo de número 15. Hã? É isso mesmo, né? Tem 15 aí no 2 Coríntios? Não tem, né? Muito bem, então é 1, né? 1,15, né? É pegadinha. Vamos lá, 1,15, 50, 58. Olha que vai falar. Veja aí, ó. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério. Veja aí o mistério. Nem todos dormiremos. O que está falando? Que nem todos vão morrer. É isso que ele está falando, né? Mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Olha aí, os mortos ressuscitarão o quê? Incorruptível. Quando ele está falando que os mortos vão ressuscitar, que eles vão ter corpo. Aqui no caso, os cristãos terão um corpo glorificado. E nós seremos que transformados. Quem tiver vida também vai ter um corpo. Mas já não vai ser mais esse. É um corpo também glorificado. Né? E aí fala, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade. E o corpo mortal se revista de imortalidade. Então, para estar na presença de Deus, esse corpo não tem como estar na presença dele. Então, ele tem que ser transformado. Na presença dele, só corpo incorruptível que fica na presença dele. Por isso que a Bíblia fala que se nós pecadores estivermos na frente de Deus, a gente morre instantaneamente. Por causa dessa natureza que nós temos, né? Então, é necessário estar na presença de Deus, a gente precisa de um corpo incorruptível. Aí ele fala... 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Ou seja, o que Deus quer falar aqui é que quando Jesus voltar, aqueles que tiverem vida em Cristo terão um corpo automaticamente transformado. Você não vai ter mais esse corpo. Seu corpo vai ser incorruptível. E aqueles que morreram também vão ter esse corpo. Por isso que ele está falando que quando ele trata acerca da morte do cristão, ele trata nesse sentido de dormir, nesse sentido. Porque quando a gente dorme, a gente não acorda. Ou seja, algo temporário, não é? É isso que Jesus está falando. Aqueles que morrem nele não vão permanecer no estado de morte eternamente, mas eles vão ressuscitar com o corpo. Por isso que é temporário, é no sentido de estar dormindo mesmo, né? Essa é a ideia. Aí lá em 1 Tessalonicenses fica mais claro ainda. 1 Tessalonicenses 4, do 13 até o 18, olha que vai falar. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 a 18, fala assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, no caso que morreram, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, ao dar a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, vão ter corpo de novo, que é isso que ele está falando. Então você vai deixar esse estado de morte. Né? E aí ele continua falando. Depois, 17, nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Então, quem estiver vivo na época que Jesus voltar, vai ter também um corpo glorificado e nós vamos estar
indo ao encontro de Deus. E permaneceremos na presença dele eternamente. Essa é a ideia. Agora, veja, perspectiva bíblica também, quando fala acerca da morte, que é esse estado de sono, para aqueles que estão morrendo aqui, é óbvio, né? Acabou. Para essa vida aqui. Mas lembre-se que após a morte, a vida prossegue. Ela prossegue. Ela não continua estática, parada, né? Então, você vai ver claramente isso. Quer ver só? Veja só aqui, ó. No versículo de Jó 7:9, olha o que vai falar. Vamos lá. Jó 7:9. Lá no livro de Jó, versículo 7, versículo 9, olha como é tratada a morte aqui nesse mundo, né? Jó, antes de Salmo, 7:9. Olha que vai estar falando aqui, ó. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce sepultura jamais tornará o que há? Subir, acabou, né? É isso que ele está falando, acabou. Morreu aqui, acabou. Certo? Não tem mais como fazer. Você já viu algum morto fazer alguma coisa? Não pode fazer, acabou. Essa é a ideia, né? Olha agora que fala agora em Eclesiastes 9, 5 e 6. Tá? Depois de Provérbios. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Olha aí que vai falar, ó. Eclesiastes, capítulo 9, 5, 6. 9, 5, 6 fala assim: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória já é no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram, ou seja, não tem mais como amar, não tem mais como odiar, acabou. É isso que ele está falando, né? Para sempre, não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol, ou seja, debaixo do sol que ele está falando aqui, daqueles que ainda permanecem vivos. Quem está vivo ainda continua amando, continua odiando, continua tendo a possibilidade de fazer alguma coisa. Mas quem já morreu, não tem mais como fazer mais nada. Essa é a perspectiva desse mundo quando a morte ocorre. Agora, veja, irmãos, que existem textos que deixam claro, que mesmo nesse mundo, quando você morre, já não existe mais nada, mas a nossa vida, ela prossegue. Mesmo sem o corpo. Porque, olha que vai falar aqui, ó. Primeiro lá em Filipenses 1, de 21 a 23, olha só o que vai falar. Filipenses capítulo 1, olha o que Paulo vai falar aqui, né? Versículo 21 a 23, ele vai falar assim, ó. Portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir, no caso que é morrer, e estar com o quê? Com Cristo, que é incomparavelmente melhor. O que Paulo está afirmando? Que quando nós partimos daqui, nós vamos para onde? Direto, no caso de cristão, vai direto para a presença de Cristo. Então perceba que a vida prossegue após a morte. Ela prossegue para o cristão. Olha lá, Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 13 a 17. Vai falar assim, ó. Um dos anciões tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi: meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras, alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aquele que se assenta no trono estenderá sobre ele o seu tabernáculo. Jamais terão fome, porque morreram de fome. Nunca mais terão sede, porque morreram de sede. Não cairá mais deles sol, nem a dor algum, porque eles passaram pela situação toda. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhe enxugará dos olhos toda lágrima. Isso quer dizer que essas pessoas que passaram pela grande tribulação morreram, estão onde? Lá na presença de Deus. Já usufruindo, né?
de tudo isso. Lá no capítulo 20 de Apocalipse, versículo 4, vai falar: vi também tronos, nesse se assentaram aqueles os quais foi dada autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, ou seja, daqueles que morreram, que foram martirizados, bem como por causa da palavra de Deus, que morreram por causa da palavra. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão. Viveram e reinaram com Cristo durante o quê? 1000 anos. Né? Então estão com Cristo, reinando. E aí continua. Se você pega lá agora, 2 Coríntios 5:8, olha que vai falar 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. 2 Coríntios 5:8. Vai falar: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, deixar o corpo, no caso que é morrer. Morrer, então, significa que você está com Ele. É isso que ele está afirmando. E aí, para finalizar, Lucas 16, quando fala da parábola do rico e do Lázaro, vai falar disso aí. Né? Rico e Lázaro, vamos ler? Lucas 16, a partir do 19. Fala assim, ó. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as úlceras. Aconteceu o quê? Que está falando aqui? Morreu o quê? Morreu o mendigo e ser levado o quê? Pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. Quer dizer, morreu, já foi levado para o paraíso direto. É isso que ele está falando. Enquanto que, aí também tem no caso aí, o rico, né? Morreu também o rico e foi sepultado. E onde ele está? Está no inferno. Então perceba que tanto por crente como por não crente, os crentes, segundo a Bíblia, morreu, está lá no paraíso, com Deus, na presença de Cristo. Aqueles que não creem em Cristo, eles também vão. A vida deles também prossegue, mas sem Cristo. Onde eles estão? No inferno. E o inferno aqui declara nesse texto, olha que vai falar aqui que é inferno. Fala aqui, ó. Fala aqui, versículo 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão, Lázaro no seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou em tormento nesta chama. Você percebe que a vida prosseguiu? Aquela ideia que a pessoa pensa: morreu, acabou a vida. Acabou a vida física. Mas a nossa vida espiritual, ela prossegue. Com Deus ou sem Deus. E o lugar do inferno é lugar o quê? De tormento. E a Bíblia deixa bem clara que esse lugar de tormento, não só aqueles que não creem em Cristo, mas os falsos profetas, a besta, o anticristo, até Satanás, todos vão ser lançados nesse lugar de tormento. Isso quer dizer que inferno não é lugar onde Satanás opera. Tem muita gente que pensa que inferno é lugar onde Satanás está lá esperando, né, as pessoas chegarem para ficar judiando. Não é. Porque inferno é lugar de juízo de Deus. É lugar onde eles serão também o quê? Atormentados pelos séculos dos séculos. Por isso que lá em Apocalipse 20, vamos ler. Olha que vai falar aí, ó. No caso aqui, ó, veja aí. Veja o capítulo 20, a partir do versículo 11, irmãos. Vi um grande trono e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme os que se acham escritos nos livros. Deu o mal aos mortos o que eles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam, e foram jogados por um e segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a morte, é o lago de fogo.
E se alguém não foi achado no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Né? E aí tem outro texto aqui, no capítulo 20, versículo 10. O diabo, o sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo, que também é o inferno. É uma referência ao inferno, enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também os falsos profetas. E o que vai acontecer com eles lá? E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos do século. É lugar de juízo. Então não é um lugar onde Satanás reina e opera. Né? Como a gente vê em desenhos, em alguns filmes que falam que Satanás está lá no inferno, com um tridente, só esperando as pessoas chegar para ficar judiando. Não. Segundo a Bíblia, ele vai sofrer juízo de Deus. É lugar de tormento. Por isso que quando Jesus vai expulsar aqueles demônios lá de Gadareno, você lembra o que eles falaram? O que eles falaram? Manda-nos por os porcos. Não manda para o inferno. E eles falam assim, já nos veio atormentar antes da hora, Senhor. Antes da hora. Por que eles estão falando isso? Porque eles sabem para onde eles vão. E para onde eles vão? Para o inferno, lago de fogo. Que é lugar de quê? De tormento eterno. É isso. Então a gente precisa compreender isso. Então quando nós vamos entendendo o que Jesus está falando aqui, volta lá agora para João 11 para a gente finalizar. Quando ele declara aqui nesse versículo 11 até o 15, que Lázaro está adormecendo, né? Os discípulos estão pensando, ele está dormindo, deixa lá, ele está salvo. E Jesus fala, não, ele morreu. Ele morreu, e eu vou para lá, para Betânia, né? Porque ele morreu. E aí Jesus fala que ele se alegra pela causa deles para que ele não tivesse lá. Para quê? Para que os discípulos viessem aqui a crer em Jesus. Parece uma coisa estranha, mas como assim? Jesus se alegrou de não estar lá? Quer dizer, estar lá não seria melhor? Pelo menos Jesus podia salvar Lázaro, né? Não deixar ele chegar à morte. Mas é justamente porque o que Jesus operou depois, através desse grande milagre, qual é a finalidade disso? É que ele está falando aqui no versículo 15. Por vossa causa me alegro de que não estivesse lá, para que possais o quê? Crer. Crer em Jesus. Mas vamos ter com ele. Ou seja, a finalidade é fazer os discípulos crerem. A finalidade é fazer as pessoas que estão ali em volta dessa situação também crerem. A finalidade é, através da crença em Jesus, eles serem salvos. É essa a ideia. Jesus quer salvar aquelas pessoas. E isso tudo vai o quê? Fortalecer a fé dos discípulos, por causa disso que ocorreu. Desse grande milagre que realmente está ali. E é bom porque quando isso ocorre, nós sabemos que essa ressurreição que Jesus operou de Lázaro, ela não foi uma ressurreição qualquer. Não é que Lázaro tinha morrido num dia, tá menos de 24 horas que morreu, porque existe uma enfermidade, né? Por isso que eles velam o corpo, né? Pelo menos por 24 horas, porque pode ser que nesse período a pessoa volte à vida ainda, né? Porque tem uma enfermidade que aparentemente parece que a pessoa está morta, mas não está. Né? Mas aqui não, Jesus deixa 4 dias. Já está fedendo. Em outras palavras, não tem mais o que fazer fedendo, não é? O que você vai fazer já com uma pessoa 4 dias morta, fedendo? Não tem mais o que fazer. Mas Jesus vai operar o milagre para mostrar que de fato ele é a ressurreição e a vida. Ele tem poder para operar. Ele não é uma pessoa qualquer. É isso que ele quer que as pessoas entendam. É isso que ele quer fazer com que as autoridades religiosas também possam compreender. Que essas autoridades religiosas que estão fazendo, eles estão rejeitando Jesus, não querem saber dele, não aceitam ele como Messias, rejeitam tudo que Jesus ensina, tudo que Jesus fala. Mas Jesus está mostrando por todos esses sinais quem ele é, o poder que ele tem. E quão importante é as pessoas se achegarem a ele, porque fora dele não tem salvação. Fora dele não tem solução. Fora dele não tem eternidade, né, com Deus, não tem paraíso, não tem reino de Deus, não tem nada. Não tem absolutamente nada. Por quê? Porque tudo passa por Cristo. E só ele pode proporcionar isso. E por último, você vai ver aqui
a questão do companheirismo corajoso aqui no caso de Tomé, começando por Tomé, né? Veja só, 11, versículo 16 fala assim: então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Então você vê aqui que esse companheirismo corajoso de Tomé, porque Tomé sabia, irmãos, que aquela era uma missão que martírica, ou seja, ele sabia que Jesus ia voltar lá para morrer. E é interessante que você vê que ele está conclamando os seus condiscípulos a serem solidários também com o Senhor, não só na vida, mas também na morte. É pagar o preço, né, por tudo isso. E isso é interessante, né? Isso é que nós vamos ver para finalizar na pessoa do próprio apóstolo Paulo. Paulo, ele fez isso. Paulo também teve esse companheirismo, essa coragem, né? Paulo realmente deu a vida dele. Por isso que lá, olha só o que ele vai fazer aqui, ó, irmãos. 2 Timóteo, nós vamos encerrar, capítulo 4. Olha o que ele vai fazer aqui, ó. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 a 8. Aqui Paulo já está no caminho para morrer. É a segunda prisão dele. Ele está no corredor da morte. Daqui ele não sai mais, a não ser para morrer. E aí o que ele fala? Quanto a mim, estou sendo já o que? Oferecido por libação, ou seja, por sacrifício. O tempo da minha partida é chegar, ou seja, ele sabia que já ia morrer. Ele ia morrer. E aí ele fala, ó, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também o quê? A todos quanto amam as suas vindas. Então não é só para ele, mas é para todos também que vivem esse propósito. Aí o que ele orienta para o filho na fé, Timóteo? Capítulo 4, versículo 1 em diante. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno e quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Recusarão dar ouvidos à verdade, entregando a fábula. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente seu ministério. Ou seja, Paulo está encorajando o seu filho na fé, assim como ele foi ser referência, exemplo, né, de coragem, de realmente seguir aquilo que Cristo realmente orientou ele, mesmo que isso levasse ele à morte. Ele está orientando a Timóteo também, permanece firme também no seu chamado, no seu ministério, não desista, faça isso, encoraje outras pessoas também a viver isso, a praticar isso, a crerem nisso e prossegue nesse caminho. É a mesma coisa. E da mesma forma, até meus discípulos, eles fazem isso, irmãos. Eles encorajam. Eles mostram o caminho para realmente esses discípulos seguirem da mesma forma, e Jesus também está ali, né, realmente sendo essa referência, aquele que realmente está ali para poder ajudar, acompanhar, e os discípulos então estão dispostos a quê? A pagarem um preço, sabendo que seguir a Cristo, andar com Ele, caminhar com Ele, vai demandar um alto preço. E é por isso que Jesus fala com relação àqueles que querem seguir Ele, que todos aqueles que querem ser discípulos de Cristo têm que avaliar de fato se realmente querem ser discípulos dele. Porque o preço, ele é alto nesse sentido, né? Mas vale a pena. O trabalho em Deus, como eu falo em 1 Coríntios 15, 58, não é vão. Não é vão. Um dia nós estaremos lá, usufruindo das promessas de que Jesus nos deixou, de que nós estaremos com Ele, que Ele está preparando morada. A luta é difícil aqui mesmo nessa vida. O sofrimento, ele é grande, intenso, mas Ele é aquele que está conosco, nos ajudando, nos encorajando, nos apoiando. E hoje Ele usa os seus filhos, a sua igreja, para encorajar, para levar a gente a permanecer firme, para não desistir, para estar sempre no cinto da vontade dEle, independente da oposição,
das represárias, dos sofrimentos, que vale a pena você seguir. Vale a pena sofrer pela causa de Cristo. Eternamente aquilo que Paulo fala, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Independente do que vier, nós devemos permanecer firmes no Senhor. E essa é a palavra de coragem, de encorajamento que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos e mostra que realmente cumprir com o que Ele quer é um lugar de segurança para mim e para você, independente daquilo que o mundo fala e das consequências que isso pode trazer para nós, e que nós possamos permanecer firmes no Senhor nesse sentido. Vamos orar, queridos, abaixa a sua cabeça, feche os teus olhos.